Bom dia, sejam bem-vindos a esse canal, sou Sidneia Souza. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem onde vou falar sobre a anemia espiritual, onde as nossas vidas estão aí a paralelo com a nossa vida física, com a espiritual, aonde a anemia nada mais é a nossa queda de pressão, sonolência, fraqueza no nosso corpo físico se nós não se alimentarmos direito, e no nosso corpo espiritual é a mesma coisa. Se nós não se alimentamos da palavra de Deus, se nós não estamos apegados ao nosso Deus, com essa comunhão, com essa intimidade, nós também temos essa anemia no nosso espírito, a fraqueza espiritual, aonde nós começamos a nos sentir danos no nosso corpo, porque se sentimos cansados, se sentimos afligidos as circunstâncias da vida, e isso tem nos afetado, tanto no nosso corpo físico, quanto no nosso corpo espiritual. Eu quero ler aqui para você que em Salmo 73 e 26 está escrito assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. É a palavra de Deus que para sempre é aquele que nos alimenta. Eu tenho assim um exemplo de vida, porque eu só vou nas quarta-feiras e domingo na igreja. Eu fico imaginando, se eu só se alimentasse na quarta-feira e no domingo, como poderia estar o meu corpo físico? Debilitado, cansado, com fraqueza, porque só alimentar na quarta-feira e no domingo. A mesma coisa na nossa vida espiritual, quando nós só se alimentamos 2 vezes por semana e não temos o costume de ter essa amizade, essa intimidade com Deus, nós também temos essa anemia no nosso espírito, a fraqueza, o desânimo de estar na presença de Deus. Uma certa vez na minha vida, um bom tempo, eu vivia só indo 2 dias na semana para a igreja e não costumava ler a Bíblia constantemente e nem falar com Deus. E eu percebi que muitas coisas eu não estava liberta no meu interior por causa disso, porque eu não tinha esse costume de trazer essa vitamina, esse suplemento no meu espírito. E eu me senti muito cansada uma época da vida e comecei a perceber alguns sintomas que nos traz que as circunstâncias externas nos atingem com a fraqueza, com o cansaço, com a ira, o ódio no nosso coração e a ansiedade, talvez a depressão. Sintomas que começam a aparecer na nossa vida e a gente não consegue entender. E depois, quando eu comecei a perceber, eu falei, como que eu estou dentro da casa de Deus, estou ouvindo a palavra, que a palavra dele é luz para os nossos corações. E por que eu estou me sentindo assim? Eu percebi que era pouco o alimento que eu estava comendo, que eu estava me alimentando da palavra de Deus. Fala que Deus é o pão da vida, é aquele que dá vida para nós, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor. Aqui também em Isaías 40, 29 está escrito: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A palavra de Deus, ele nos dá vigor às nossas vidas. Ele nos fortalece, ele nos anima. Sempre quando o Senhor vai falar conosco, ele fala assim: levanta-se, esforça-te, tem de bom ânimo. Essa é a palavra do Senhor. Quando nós possamos alimentar o nosso espírito, tudo fica diferente nas nossas vidas. Os problemas externos, as circunstâncias externas que vêm para nos abater e para nos deixar frágil, pelo contrário, nós sabemos lidar com essa situação, nós sabemos lidar com os problemas da vida e continuar firmes e fortes na presença do Senhor. Também quero ler para você aqui em 1 Pedro 5 e 7, que está escrito assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade é nada mais naquele sentimento que nós vive pensando no futuro. Vive acelerando o tempo todo, imaginando o que pode acontecer no amanhã e no nosso futuro. Porque nós vamos lançar todas essas coisas no Senhor. E é através da oração, através da palavra de Deus, que nós se alimentamos, que nós podemos ter esse controle emocional nas nossas vidas e ser fortalecidos no Senhor. E naquela época, naquele tempo, eu vivia dessa maneira.
eu só apenas abria a Bíblia quando eu estava lá na igreja, era 2 vezes por semana, e eu me sentia fraca. Eu me sentia, às vezes, posso até dizer, na escuridão, porque eu não estava liberta, não tinha aquele contato direto com Deus. Era apenas aqueles 2 dias e estava tudo bem, os outros dias eu estava preocupada em outras circunstâncias da vida, mas eu comecei a perceber que do mesmo modo que o nosso corpo físico, ele precisa do alimento todos os dias, a gente almoça, janta, toma café da tarde, café da manhã, para que nós sejamos fortalecidos, estamos fortes e firmes aí no dia a dia da nossa vida, assim é a nossa vida espiritual. E aí quando eu comecei a perceber isso, e comecei a trazer o alimento todos os dias, mesmo que pouquinho, mas eu trazia um pouco do alimento da palavra de Deus na minha vida espiritual, eu comecei a me fortalecer e me libertar de sentimentos, de prisões que estavam dentro de mim, de sentimentos que só eu sentia e não conseguia liberar. O Senhor começou a limpar o meu coração através desses alimentos de todos os dias um pouquinho. Na palavra de Deus, a gente costuma ler a palavra de Deus e sempre dizer para o Espírito Santo, para que nos revele, atrás da palavra, o Espírito que está nos conduzindo à palavra do Senhor. Isso é muito importante para as nossas vidas, para que nós venhamos se alimentar e prestar atenção naquilo que está escrito, o que o Senhor está querendo nos dizer, o que o Senhor está querendo fazer nas nossas vidas. Tem passagens bíblicas que eu lia e eu não conseguia compreender. Depois de ter essa intimidade, estar todo dia um pouquinho lendo da palavra de Deus, se alimentando, eu comecei a perceber que o Espírito Santo vai nos dando sabedoria e entendimento da palavra de Deus para que nossas vidas, para que nós venha de fato saber o que está acontecendo conosco. Muitas vezes a palavra é a mesma, mas cada época da vida ela traz um significado diferente nas nossas vidas e nos transforma, nos liberta e nos fortalece. E que essa anemia espiritual só vem ser resolvida. Esse é o remédio, essa é a solução. A palavra de Deus, a oração, é falar com Deus, é estudar a sua palavra, porque eu acredito que a Bíblia é o manual do crente, é o manual do ser humano, daqueles que buscam o Senhor. Tudo ali está escrito, tudo ali tem uma solução, toda ali, a palavra de Deus de um todo, ele tem um significado nas nossas vidas. E isso que nos fortalece o nosso espírito, que transforma a nossa alma e que traz um corpo físico de menos doença, de menos sentimentos ruins dentro de nós. Nós temos o fruto do Espírito Santo sendo renovados nas nossas vidas. Com o tempo, se nós deixarmos isso de lado, o mundo nos traz sujeira, nos traz sentimentos ruins para o nosso coração, traz sentimentos que afetam o nosso corpo físico até. Às vezes, os sentimentos que estão dentro do nosso interior têm nos prejudicado o nosso corpo físico também. E isso nada mais do que a palavra de Deus, que é o nosso melhor remédio, que é a nossa melhor coisa que nós devemos fazer na nossa vida, é se alimentar dessa palavra, é se alimentar da palavra de Deus e nos purificar de todo mal, ser limpo de toda a maldade do nosso coração, que muitas vezes vai acumulando com o longo do tempo, se fortalecendo no Senhor. E essa mensagem que eu deixo para você nessa manhã, espero que você tenha gostado e que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho para que você fique sabendo do próximo vídeo. E eu te espero. Ainda essa semana tem mais vídeo. Que Deus nos abençoe e até mais.